Porque assim, no Brasil, tu não tem nem direita, né? Tu não tem nenhuma estrutura de direita, um partido, uma televisão de direita. E aí tu pega nos Estados Unidos a Fox lá, né? Que é tida como, né, o canal de comunicação de direita, já não é tão lá à direita assim mais, né? Já sofre as influências. Então, isso tudo é uma construção dos últimos anos intencional. Glauber, você foi num ponto interessante. Eu, em outras entrevistas, eu já comentei o seguinte: o grande problema de quem defende pautas conservadoras, né, de direita, o nome que você preferir dar, é que não há uma construção estratégica. Primeiro, a direita brasileira não entende o jogo do poder, tanto que perdeu o poder. 2, não perdeu feio. Perdeu de 4. Perdeu feio. Isso. Né? Mesmo o outro lado sendo muito mais fraco do ponto de vista de popularidade, etc. Então, a direita não entende o jogo do poder. 2, a direita brasileira é muito personalista, está pautada num ser humano, numa pessoa. Movimentos de poder não são calcados em pessoas, porque as pessoas vão e vêm, elas morrem, e o movimento tem que continuar. Quando você calca numa pessoa, você enfraquece todo o conjunto. Outra coisa, qual é a estratégia da direita? A direita se divide, né? Você viu a eleição de São Paulo, né? Então, assim, duas pessoas que diziam ser de direita, o governador apoiando um, o outro desafiante do outro lado. A direita, ou os conservadores, ou o nome que se quiser dar no Brasil, não tem estratégia, não tem plano, não tem planejamento, não tem engajamento. Tem foco em pessoas. Essas pessoas querem manter o seu capital político e afastam qualquer desafiante. E aí você acaba engessado. E qualquer um que vai nascer como líder ali, ele é imediatamente combatido. Esse defeito a esquerda também tem. Você vê que Lula nunca deixou nascer um sucessor para ele. Certo? Essa vaidade, esse personalismo, ele denota que o movimento, seja de quem for, não tem planejamento estratégico de longo prazo. Certo? E nós vamos ter esse problema aqui permanente por enquanto. Enquanto isso acontece, enquanto os conservadores, a direita, o nome que se quiser dar, não se debruçam para entender o poder e calcam as suas ações em personalismos, dificilmente chegarão a algum lugar, exceto numa condição: se a mão DG entender que vale a pena ter uma rotação no poder para manter a radicalização. No passado, nós tínhamos PSDB e PT se alternando no poder, né? Que é a estratégia da Tesoura, o Pacto de Princeton. Muitas vezes os grupos DGs entendem que precisa ter essa rotação. Para manter o quê? Para manter essa polarização, esse radicalismo. Se só um ficar no poder, você não tem radicalização e polarismo. Né? Então você precisa ter polaridade, você precisa ter radicalismo. Né? Então, se eles entenderem que para 2026 é necessário radicalizar mais, criar mais problema, eles podem começar a criar já ano que vem, né? E aí o governo atual faz 2 anos, a partir do ano que vem o quadro muda. Isso. No 3º ano, os meninos já estão alegres lá de achar que podem, de repente, fazer algumas coisas. Certo? O conceito é: espera 2 anos, a partir do 3º vamos avaliar. Então, a partir do ano que vem, o governo atual, se não tiver inteligência e estratégia, vai estar numa situação bastante difícil. Por quê? Ele vai ter a facção dos Estados Unidos contra ele. Ele já passou 2 anos e ele está tendo a economia enfraquecida. É aquele famoso ditado lá da campanha do Bill Clinton, né? É economia, estúpido. Casa que falta o pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Então, o ano que vem, em termos de Brasil, vai ser um ano de instabilidades crescentes. Agora, quando tu fala dessa mudança aqui no Brasil, né? Por um tempo, né? Ficou PT e PSDB, tu não conseguiria radicalismo com o PSDB, né? Porque o PSDB não tinha essa identidade, né? Eram dois lados quase da mesma moeda. Isso, né? E não tinha essa energia, essa militância, né? Então talvez a mão invisível ali necessitava
de um ambiente radical para que fosse implementada situações que não dava para tu implementar sem o radical. Seu raciocínio, eu entendi bem e o seu raciocínio está correto. Aí chega um momento em como é que eu implanto o radicalismo e a polarização se não há um contraponto. Tenho dois partidos que praticamente rezam na mesma cartilha. Pinça-se alguém do nada que defende uma pauta ressoante com a sociedade e guinda-se ele à posição. Esse fenômeno aconteceu nos Estados Unidos, um outsider, que era o Trump, e aconteceu aqui com o Bolsonaro, que é um outsider. Foi um outsider. E aí o que você precisa implementar só é possível naquela temperatura, né? Para que a população aceite, se eu tiver um temor muito grande de um grande radical. Exatamente. E aí eu fico livre. E nos Estados Unidos tendo 6 de janeiro e no Brasil tendo 8 de janeiro. Vê que a agenda, eu já falei isso, as agendas são paralelas. 6 de janeiro, 8 de janeiro. Presos do Capitólio, presos do Planalto, né? Justiça abrindo processo contra um monte de gente. Lá nos Estados Unidos tem gente presa até hoje por causa do Capitólio, sem julgamento. Tanto que o Trump quer anistiar. Aqui é a mesma coisa. A agenda implantada lá, a técnica, o modus operandi foi o mesmo. É só observar as analogias com a diferença de 2 anos. Sim. Então, se lá agora está voltando, talvez daqui a 2 anos, se interessar, precisa-se primeiro agora jogar o país em situação de instável. Isso vai ser feito em 2025. Todo o planejamento deles para 2025 em relação ao Brasil já está feito. Agora é seguir os passos. Eles agora começam a mexer as peças, criar as situações, introduzir os catalisadores, esperar a reação para seguir com a solução. O ano que vem será assim para o Brasil. Um ano bastante complicado. Quem não entende como eles jogam, os DGs, vai ficar toda hora dizendo que está surpreso. Como é que aconteceu isso? Como é que aconteceu isso? Mas para quem já conheceu o jogo, sabe como será o Brasil no ano que vem. E não estamos falando de nomes, né? Não. Nós estamos falando... Os nomes são meros peões, né? Como o senhor ensina pra gente, né? Porque a gente fica movimentando aqui no Brasil, tudo fica em torno de nomes, né? Eu não estou nem dizendo o nome principal, por exemplo, o Bolsonaro, que é o ex-presidente, né? Mas nomes de líderes partidários e tal, tem coisas mais profundas ainda do que os donos do partido, por exemplo, né? Na estrutura de poder, Glauber, você tem 2 caminhos. A coação e a sedução. Então, o sistema de poder funciona o seguinte, ele capta tudo da sua vida. Né? Segundo dizia lá um dos caras que trabalhava para o Stalin, ele dizia o seguinte, não me pergunte se um cara cometeu um erro ou um crime, só me dê o nome. Então, da mesma maneira, ao longo do tempo, eles vão pesquisando todas as vulnerabilidades do alvo. Vamos imaginar que o Glauber é um alvo. Né? Tudo seu é levantado, um dia que você falou uma coisa aqui que não devia, né? Uma situação particular que você viveu, coisas pequenas. E aquilo está ali. E aí no futuro, a pergunta é, você quer plata ou chumbo? Você quer coação ou sedução? Aparece um vídeo teu, aparece uma situação desvirtuada, tem a coação. Mas primeiro vem a sedução. Se você ficar com a gente, você vai ter poder, vai ter dinheiro, vai ter... Se você for contra nós... Então, 99% dos seres humanos cede nessas situações. Maior parte na sedução. A maior parte na sedução. E os que sobram vão para a coação e também cedem. Quem quer ter sua vida destruída? Imagina que você tem uma vida confortável, né? Mediana. Né? Aí vem a sedução, você... Não quero. Tá bem. Aí vem a coação. Sua vida vai ser destruída do dia para... Porque para fazer um escândalo, Glauber, para colocar você na mídia, principalmente nos Estados Unidos, eles usam muito escândalos sexuais, né? Tá aí o Epstein, o Didi, para mostrar. Né? Para jogar você na mídia e acabar com a tua vida, é 1 dia, 2. E depois, quando isso tudo for provado que não é verdade, sua vida já acabou. Qual jornal que abriu espaço para botar
uma correção do que tinha dito. Você já viu fazer isso? Não. Pois é, a vida do cara já foi pro pau. Então o sistema funciona em outras leis, em outras regras. Ele tem seu próprio suprimento de recursos, black budget, orçamento negro, né? E isso tudo é alimentado dentro de uma lógica dos DGs, e para você compreender isso profundamente, você tem que ter estudado os DGs por muito tempo. Por isso aquele ditado do Sun Tzu, você precisa conhecer a si próprio, mas conhecer o seu oponente. Quem nunca estudou ou estudou superficialmente, né, ou não conviveu com eles, o ideal era ter estudado a eles e convivido com eles, para que você entenda as suas crenças, para que você entenda o que os motiva, para que você entenda por que eles pensam assim, onde eles colocam valor e aquilo que eles simplesmente ignoram os valores. Ao conhecer o oponente e conhecer a si próprio, você não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Agora, o jogo é bruto, é um jogo pesado, não é jogo para aprendiz, não é jogo para neófito, não é jogo para postulante, não é jogo para tchela. Quando você entra num jogo desse sem esse entendimento, acontece o que aconteceu com o ex-governante do país. Tinha tudo e não tinha nada. Tinha apoio popular, tinha uma excelente gestão, tinha uma aprovação enorme, não serviu para nada. Porque o jogo do poder corre no subterrâneo e não na superfície. E tem outra coisa, tá? O jogo do poder é extremamente insensível às suas emoções. Você pode chorar, você pode dizer que você é maravilhoso, não faz diferença nenhuma. O cara nem vai piscar. Ele vai dizer aquilo que tem que ser dito para você e vai te dizer, é aqui ou aqui. Outra coisa, mania que brasileiro tem de querer dar um jeito, né? Brasileiro é muito jeitoso, né? Sim. Dar um jeitinho, contar uma história e tal. No jogo do poder não tem isso. Eu já falei aqui uma vez. O que você tem para me entregar? Ah, se não tem nada para me entregar? Então boa noite. Não tem nem conversa. É isso aí. Ah, mas não tem mais, cara. O que você tem para botar na mesa? Ah, mas eu tô pensando... Meu irmão, tchau. Professor, olha só. Nessa leitura aí, sedução e coação, né? Tem um ponto que poderia pesar positivamente para líderes, né, ou políticos, peões, como Trump e Bolsonaro, né? Porque eles foram derrubados, né? Eles foram derrubados pelo jogo pelo poder, né? Então, isso poderia dar uma inferência, ou pode até ser isso, né? Que são caras que não se seduziram, né, ao poder, ou não tinham para ser coagido. As pessoas admiradores ou torcedores desses líderes entendem mais ou menos dessa forma, né? Ah, tentaram seduzir ele, mas ele é firme, ele não seduziu. Tentaram coagir, não tinha nada para coagir, derrubaram ele. É essa a leitura ou é a falta de consciência situacional onde eles entendiam que eles teriam um poder real, mas eles descobriram que tem quem manda? Qual é das duas situações? Via de regra não é 8 nem 80, né? As coisas não são nem um lado total nem o outro. Há uma conjugação das duas coisas nos dois casos. O Trump veio de uma família milionária, era bilionário, e claro que o dinheiro às vezes te dá a sensação de que você tem poder. Dinheiro não é poder. Poder é outra coisa. Quando ele ascende, e ascendeu porque dentro da lógica eu precisava radicalizar e polarizar, ele entendeu que aquele berço, que aquele nome, que aquele dinheiro dava a ele uma vantagem no jogo do poder. Isso é falta de consciência situacional. E por outro lado, ele entendeu também que ele não seria tão facilmente coagido. Por quê? Porque eu não preciso de você para financiar minha campanha. Eu tenho dinheiro. Só que ele tinha outras vulnerabilidades do tempo dele de moço. E aí, aos poucos... O tempo dele de bilionário, posso tudo, tenho dinheiro. Compro tudo. Inclusive das falências que ele teve em Las Vegas. Certo? O cassino que foi socorrido. Quando as coisas foram andando e ele começou a querer ter vida própria, eles vão botando as cartas na mesa devagar.
Olha aqui, você esqueceu disso aqui, você esqueceu disso aqui. Aí a consciência situacional dele foi amadurecendo ao longo do tempo. E às vezes ele pensava que ele tinha aliados na Casa Branca e era o contrário. Eram os caras exatamente que estavam fazendo o outro jogo. Ele demorou 4 anos para perceber essa situação. Ele confessa isso. Ele tem declarações dele dizendo isso. Né, que ele, só ao final do governo, que ele percebeu o que estava acontecendo. E aí já era muito tarde. Então é um misto de falta de consciência situacional e uma presunção de que não vou ceder porque eu estou numa posição favorável. Aqui, o mesmo ocorreu. Só que aqui houve muito mais falta de consciência situacional do que propriamente assim uma capacidade de resistência. A tentativa de resistência ocorreu várias vezes. Quando se chama uma passeata do 7 de setembro, me deem carta branca, aquilo é uma tentativa de resistência, mas que não frutificou, porque outros tratos estavam acontecendo no subterrâneo, né? E houve também uma percepção equivocada da força do povo. Povo desarticulado não tira nem síndico de prédio. Se tirasse, estava aí até hoje. Então, há uma visão errada de como as coisas acontecem em termos de poder. Um povo pode tirar um governante? Pode. Bem articulado, organizado, dentro de uma estratégia, etc, etc, etc. Mas não da forma como estava. E aí essa crença tola de que o poder emana do povo, isso é uma crença tola. Vou repetir. Essa crença de que o poder emana do povo é uma crença tola. E a história mostra que nunca foi assim. A Revolução Francesa. A Revolução Francesa não foi feita pelo povo, foram os burgueses, os comerciantes que incentivaram com o dinheiro. Você não faz revolução sem dinheiro. Você não faz revolução sem comprar arma. Você não faz revolução sem comprar munição. Você não faz revolução sem planejamento. Você não faz revolução sem coordenação. Isso não vem de uma turba desorganizada. Então fica o pessoal aí, muitas pessoas até respeitadas no país, repetindo essa cantinela. O poder emana do povo. O povo que vai fazer isso ou vai fazer aquilo. O povo, na condição atual, não faz nada. Essas colocações de pessoas que muito bem intencionadas, mas que não conhecem o jogo do poder, e ficam fazendo vídeos, discurso sobre comunismo, socialismo, constituições assim assado, movimento assim ou assado, né, que o poder do povo, isso não é jogo de poder real. E é por isso que essas pessoas estão perdendo o jogo o tempo inteiro. Voltando, o que vale são os resultados. Você perdeu o jogo, então não vem me dizer que você é um bom jogador. Concorda? Concordo. Cara, você está perdendo, concordo. Você é bom jogador? É. Não, o cara é jogador 4D, um xadrez 4D, um dos maiores estrategistas do mundo, papapá, mas perdeu, cara. E qual o fruto que ficou? Qual o fruto que ficou? Então, um monte de gente aí, né, que não entende nada de jogo de poder, não conhece os DGs, não conhece como isso acontece no submundo, na parte mais interna, que é quem decide o jogo, faz um discurso que as pessoas querem ouvir. Só que os fatos da vida real mostram o contrário. Ah, você é um excelente estrategista, um cara sensacional. Você perdeu o jogo, amigo. Você perdeu o jogo. Como é que você é um grande jogador se você perdeu o jogo? Ah, mas o sistema é muito forte. E daí? Então você não conhecia o sistema porque se habilitou para uma briga que você não é capaz de vencer? Então, assim, não há argumento. Contra fatos não tem argumentos. O que vale no mundo real do poder é o resultado. Você tem alguma coisa para me entregar? Vou repetir. Você tem alguma coisa para botar na mesa? Ah, não, é só conversa. Então pode ir embora. Pois é. Ô, professor, agora, essa do poder emana do povo, o sistema democrático, né, a democracia, né, 4 anos ou 5 anos, as pessoas vão lá votar, ela é feita justamente numa estrutura para que o sistema sempre, a mão invisível, né, para quem tem realmente o poder real, continue tendo, né? Porque assim, toda vez que o povo quiser questionar esse poder real, é golpe. Sem dúvida. Olha só, observa bem, Glauber. Vamos falar de um tema caro agora, desarmamento. Sim.
teve lá a lei do desarmamento, fizeram um plebiscito. Mais de 60% votaram contra. O que aconteceu? Nada. Nada. Lembra do plebiscito sobre armas? Sim, claro. Ignoraram. Pega agora as aspirações do povo brasileiro. O que ele pensa, o que ele aspira e o que ele quer. Em completa dissonância com o que está acontecendo. E o povo é capaz de impor a sua vontade? Negativo. Zero. Então, mais uma vez, vamos aos fatos. Romantismo é bonitinho, é bom para sonhador, é bom para torcedor. No jogo do poder é fato. O fato é o seguinte: o poder não emana do povo no Brasil. Nem em lugar nenhum. Só em algumas situações específicas. Sim. Hoje, o desejo de poder do povo brasileiro é um, e a realidade que se impõe é outra, e ele é incapaz de mudar isso. Pelo menos na forma como está hoje, vou repetir. Na forma como está hoje. Poder do povo nessas condições, ele não funciona. Em raríssimas condições funciona, mas depende de várias outros fatores que instrumentalizam o poder ao povo, porque ele por si só não tem.